Canto 25º. Enquanto seguem os três poetas pela escada que os levará para o último giro, Dante exprime a Virgílio a sua dúvida. Como podem emagrecer as almas dos gulosos, se elas não precisam de alimento? Virgílio passa a incumbência para Estácio, que explica como acontece a geração do corpo do homem e, por fim, a infusão nele de sua própria alma imortal que toma, com a forma do corpo, todas as suas virtudes que conservará mesmo após a morte, sendo, portanto, para sempre capaz de querer, de alegrar-se, ou sofrer, e até de emagrecer. Ao chegarem, encontram a 7ª cornija toda tomada pelo fogo, deixando praticável só a sua borda exterior, e os penitentes cantando e lançando exemplos de castidade. Tínhamos de subir sem dilação, pois que o merídio agora o sol já havia deixado ao touro, e a noite ao escorpião. Nota. Os poetas precisavam se apressar, pois eram já as 2 horas da tarde. O sol deixara a meio-dia a constelação de Áries, entrando na de Touro, enquanto a noite, personificada como oposta ao sol, deixara à meia-noite a constelação de Libra pela de Escorpião. Fim da nota. Portanto, como quem segue a sua via e, por estorvo que surgir não para, se dá necessidade o impulso o guia. Assim galgamos de um em um a amar a brecha que a escada da subida encerra, que, pela sua estreiteza, nos separa. Qual cegonhinha que a asa descerra no anseio de voar, mas que trépida em se afastar do ninho e logo a serra. Assim era alentada e amortecida a minha vontade quando vinha ao gesto de quem, por fim, a falar se decida. Não deixou, embora andando a passo lesto, o mestre de acudir. Desfecha já o arco da fala, que já tem apresto. Ora, abri a boca prontamente para questionar. Como pode ficar magro quem de alimento precisão não há? Se recordares como Meleagro consumiu-se na queima de um tição, isso tornou. Não te será tão agro. Nota. Quando Meleagro nasceu, as parcas estabeleceram para o seu tempo de vida o da queima de uma acha que deitaram ao fogo, mas depois, arrependidas, dele a retiraram, vindo a saber depois que ele matara numa briga 2 tios seus. Indignadas, repuseram o tição no fogo, onde pouco durou. Fim da nota. E pensares que a tua estremeção no espelho, a imagem tua treme também. Claro acharás o que era escuro então. Mas, para que possa aquietar-te bem, eis aqui Estácio, a quem eu chamo e peço a tua chaga curar como convém. Se a ele a eterna visão esclareço, respondeu Estácio, contigo presente, por não saber negar, vênia mereço. E começou. Se receber tua mente, filho, o discurso meu, o contendido por ela agora te será evidente. Sangue perfeito, nunca consumido das veias, no coração permanece, como um manjar da mesa removido. Lá sua virtude informativa cresce, de todo membro humano, enquanto o usual, para formá-los, as veias abastece. Transformado, ele desce aonde é curial não nomear, donde verter convém num sangue alheio, em vaso natural. Nota. Transformado esse sangue em sêmen, vai se juntar ao sangue feminino. Fim da nota. Aí um e outro juntos se detêm, um disposto a aceitar, outro a fazer, cônscio da perfeição de onde provém. E a matéria inicial, por seu poder coagulada primeiro, é avivada depois para sua própria proceder. Virtude ativa agora a alma é tornada a qual de planta, notando que a presente está a caminho e aquela já é chegada. Nota. A formação vegetal é imediata enquanto a humana é demorada. Fim da nota. Por trabalhar, depois se move e sente como o fungo marinho, e então empreende os poderes a usar de que é semente. Agora, filho, a virtude se estende, que vem do coração do generante, onde natura a todo membro entende. Mas, como o animal passa a falante, ainda não vês, neste ponto a estultice traiu um mais sábio do que tu bastante, que, em sua doutrina, separado disse ser,
da alma um intelecto potencial, por não achar um órgão que o assumisse. Nota: esse é Averroes, filósofo árabe do século XII, comentador de Aristóteles, que considerava o intelecto possível, ou potencial, aquele que pode entender aquilo que lhe apresenta o intelecto sensível, como uma inteligência universal, separada da alma individual, da qual o homem só pode participar em vida, e não como, para os escolásticos, fazendo parte da alma individual infundida por Deus em cada homem singular. Fim da nota. Ora abre o peito à verdade final, e saibas que, na hora em que no feto articular do cérebro é cabal, volta-se o Criador ledo ao objeto de tanta da natura arte e lhe infunde novo espírito de valor repleto, que, o que encontra de ativo nele, funde em sua própria substância em uma alma inteira que vive e sente e a si em si confunde. Não te espante esta imagem verdadeira. Olha o calor do sol que se faz vinho, junto com o humor que verte da videira. Nota: Laquesis é a parca que fia o linho da vida. Fim da nota. Após Laquesis terminar seu linho, guarda, quando da carne se desnuda, virtuais, o transcendente e o mesquinho. Toda outra faculdade resta muda, mas, qual memória e qual vontade a mente, em ato, mais que então, torna-se aguda. Logo ela segue e, admiravelmente, em uma das duas beiras ela ria, que seu destino então lhe faz patente. Nota: ou à beira da foz do rio Tibre, se for destinado ao purgatório, ou do Aqueronte, se estiver já destinado ao inferno. Fim da nota. Chegando após ao termo de sua via, raia a virtude informativa em torno como os membros vivos já fazia. E, como o ar chuvoso no retorno do último raio, ao termo da procela de suas diversas cores, veste o adorno. Nota: o arco-íris. Fim da nota. Assim, aqui o ar próximo, naquela forma que a alma, ora chegada à prova, virtualmente lhe imprime, se modela, e depois, como para onde se mova o fogo, pela chama ele é seguido, segue o espírito aqui sua forma nova. Desta, por ter seu aspecto recebido, a alma é chamada sombra, arranja após, como o da vista, todo outro sentido. Daí falamos, daí rimos nós, e lágrimas mostramos, e tristeza da qual, no monte, tens ouvido a voz. Segundo um sentimento nos apresa, nossa sombra o figura, e esta é a razão, que agora vai sanar a tua estranheza. Nota: que agora vai resolver a dúvida de Dante, de como as almas pudessem emagrecer pela falta de alimento que elas não consomem. Fim da nota. Chegando agora ao último cordão, fomos para a destra após galgada a crista, atentas a uma nova precaução. Aqui da costa um fogo invade a pista e, da borda para cima, sopra um vento que o respinge e uma via dele conquista. Que seguimos então com um passo atento, só de um em um, e eu sempre a recear por cá o fogo e por lá o tombamento. E o meu mestre dizia: neste lugar deve-se aos olhos ter estreito o freio, que, por bem pouco, arrisca-se de errar. Sumai Deus clementiai. Ora do seio de grande incêndio ouvi vozes cantando, que o meu olhar volveram para o seu meio. Nas chamas vi os espíritos andando, e ora para eles, e ora para a estrada, eu ia volvendo o olhar de quando em quando. A conclusão do hino terminada, gritavam: viram, non conosco, a pleno sopro, voltando ao hino em voz pausada. Nota: foi a resposta da Virgem ao receber a anunciação feita pelo anjo Gabriel. Como isso pode ser? Se o homem não conheço. Fim da nota. E, findo esse, diziam, no bosque ameno Diana ficou, e hélice foi proscrita, que provara a E, findo esse, diziam, no bosque ameno Diana ficou, e hélice foi proscrita, que provara de Vênus o veneno. Nota: hélice,
uma das ninfas que viviam castas nos bosques, com sua mentora, a deusa Diana. Foi por esta expulsa por ter se deixado seduzir por Júpiter. Fim da nota. Voltando ao canto e novamente a cita de homens e esposas e ao comportamento casto que núpcias e virtude dita. Que lhes dure, creio eu, tal tratamento por todo o tempo em que o fogo os queimar, pois deverá essa cura e esse alimento, por fim, a última chaga remendar. Canto 26º. Uma das almas que estão no fogo percebe que Dante está com o seu corpo e o inquire, mas, antes de este responder, outro grupo chega, o dos sodomitas, que se beijam com os luxuriosos. Cada grupo então declara, lamentando-os, os próprios pecados. Ao se afastarem, os recém-chegados, Dante responde ao primeiro espírito que se apresenta. É Guido Guinizelli, poeta bolognês, quase meio século anterior a Dante, que este exalta como pai de sua arte poética amorosa. Mas Guinizelli recusa a primazia que Dante lhe atribui e o transfere ao poeta provençal Arnaldo Daniel, a quem ele cede seu lugar. Este se dirige a Dante em sua própria língua. Tanto me agrada vosso cortês pedido que eu não posso nem quero me esconder de vós. Eu sou Arnaldo, que choro e vou cantando. Contrito vejo a passada insensatez, e contente vejo à minha frente a alegria que espero. Agora vos rogo, por aquele poder que vos guia ao topo desta escadaria, que vos recordeis no devido tempo de minha dor. Fechando assim, com o pedido de preces que abreviem sua pena, Arnaud se apresenta a reentrar no fogo que o purifica. Enquanto pela beira de um por vez seguíamos, olha, e segue com proveito meus avisos, dizia meu guia cortês. Feria-me o sol pelo ombro direito, que já, raiando de todo o ocidente, mudava o azul para um alvacento efeito, e eu, com minha sombra mais candente, tornava a chama. Atentas a esse indício, vi muitas almas lhe passando à frente. A comentar de mim deram início, e ouviam dizer aos outros admirados, não mostra o dele ser corpo fictício? Depois, para junto a mim mais achegados, atreveram-se alguns, sempre coou aguardo de não sair de onde fossem queimados. Ó tu que vais, não por seres mais tardo, mas por respeito, imposto à companhia, responde a mim, que em sede e fogo eu ardo. E nem só a mim tua resposta premia, que dela todos temos maior sede, que a que etíopes e hindus têm de água fria. Dize como de ti fazes parede ao sol, como não fosses, em verdade, da morte ainda colhido pela rede. Isso um dizia, e a minha integridade teria anunciado já, não fosse eu preso com a atenção para outra novidade, que, pelo meio do caminho aceso, veio outra gente para a frente desta que me deixou parado ao olhar surpreso. De cada grupo, vejo que se apresta a cada sombra a beijar-se a par em par, e passa, alegre, com a breve festa. Como da oposta fileira, a cheirar-se, uma detém-se a outra formiga, como indagando o caminho ou o azar. Logo que partem da acolhida amiga, antes que o passo primeiro transcorra, a gritar cada grupo se afadiga. A nova gente, Sodoma e Gomorra, na vaca entra Parsifai, a outra brada, para que o tourinho a sua luxúria corra. Nota: cidades bíblicas que Deus destruiu por seus habitantes pecarem contra a natureza. Fim da nota. Depois, como de gross fila voltada, uma ao rife, e que a areia outra revém. Esta do gelo, outra do sol cansada. Nota: Parsifai, esposa do rei Minos, colocou-se dentro de uma figura de vaca esculpida em madeira para copular com um touro. Fim da nota. Uma das gentes vai e a outra vem. Voltam chorando ao canto rotineiro e ao mesmo brado que a cada uma convém. E aproximam-se a mim os que primeiro me haviam rogado, a expressão que faz crer em seu interesse verdadeiro. E eu, de novo a acolher sua pertinaz vontade, comecei. Ó almas seguras de ter,
quando que seja a vossa paz, não têm ficado verdes nem maduras lá minhas partes, pois aqui eu chego já, com o meu sangue e com minhas junturas. Vou por aqui para não ser mais cego. Dama, lá em cima, propicia a minha graça, donde o meu corpo aqui entre vós carrego. Ora, que breve espera satisfaça vosso maior anseio, e aos céus chegueis, que é de amor pleno, e mais amplo se espaça. Mas dizei, para que o grave em meus papéis, quem sois vós, e os daquela outra unidade que lá vai, e de que fostes revés? Tal como o camponês que espanto invade, e para a contemplar, e emudece quando do campo seu chega à cidade, fez meu dito que a turba aparecesse, mas, do embaraço, já a se recompor, que em altas mentes preste desvanece. Tu, feliz, a buscar neste queimor, começou o que primeiro havia indagado, conhecimento por morrer melhor. O grupo, que de nós se vai, culpado foi do que já fez César, triunfando rainha, pelos seus ser aclamado. Por isso, parte Sodoma gritando, e acusando-se, como tens ouvido, reforça o seu penar se envergonhando. Hermafrodito, o nosso erro tem sido, mas surdos aos que a humana lei Hermafrodito, o nosso erro tem sido, mas surdos aos que a humana lei acautela, tendo o apetite quais bestas seguido. Em nosso encontro aqui, o nome daquela bradamos, para a nossa desvalia, que se embestou na embestada duela. Nota: Hermafrodito é usado por Dante não no sentido atual, mas no da relação de apenas um sexo com o oposto. Nós nos culpamos apenas do excesso de nossas relações normais de um sexo com o oposto, citando o excesso de Pacify. Fim da nota. Ora, sabes que a culpa nos crucia. Se busca nossos nomes, outros sim, não vem ao caso, nem eu saberia. Mas posso contentar-te quanto a mim. Sou Guido Guinizelli. Aqui me adianto, por ter me arrependido antes do fim. Qual foi, Licurgo a raivar, entretanto, dos filhos a irrupção, sua mãe revendo, tal tentei, sem poder chegar a tanto. Quando ouvisse nomear, quem pai entendo, ser meu, e daqueles que rimas de amor usaram graça e ternura provendo. Nota: e Sífile, condenada à morte por Licurgo, o rei da Nemeia, que a tinha por escrava, foi libertada na hora da execução por seus 2 filhos, que, reconhecendo-a, correram a abraçá-la. Fim da nota. Sem mais dizer e ouvir, em seu valor pensando, a olhá-lo fiquei sem chegar-lhe mais perto do fogo por temor. Depois de longamente o contemplar, a seu serviço ofereci meu braço, a palavra que obriga a acreditar. Nota, quer dizer, com o juramento. Fim da nota. E ele a mim. Tal vestígio deixa o passo em mim, de tuas palavras, e tão claro que o não trará letes borrado ou baço. Mas, porque vero sei teu intento raro, e franco vejo o gesto teus adstritos, porque vero sei teu intento raro, e franco vejo o gesto, teus adstritos móveis me dize por me teres caro. Nota: Guinizelli indaga de Dante qual o motivo por tê-lo tão caro. Fim da nota. São só, tornei-lhe, os amenos teus ditos que, enquanto dure esta nova feição, caros conservarão os teus escritos. Ora, disse ele, este que aponto, ó irmão, indicou-me um espírito à sua frente, da língua pátria foi mor artesão. Internos versos, ou romance ardente, todos transpôs, e é voto descabido, o dos que creem, que o limusino ou à frente. Nota: mais famoso que Arnaldo Daniel fora Giraud de Bourneil, nativo de Limousin, província da França. Fim da nota. A fama, mais que ao vero dão ouvido, querendo que ela a sua opinião sancione, antes de arte ou razão tenha ouvido. Assim, muitos fizeram de Gitone
Assim, muitos fizeram de Gitone, então, de grito em grito, o único egrégio, mas já usar que melhor juízo apone. Nota. Gitone de Arezzo, morto em 1294, foi poeta muito famoso em sua época. Fim da nota. Ora que tens tão amplo privilégio, que já no claustro imaginar-te eu posso, no qual é Cristo o abade do colégio. Dize a ele, por mim, um Padre Nosso, até quanto nos valha neste mundo, onde poder pecar não é mais nosso. Depois, para dar lugar, creio, a um segundo inquiridor, o fogo o vi adentrar, como na água o peixe indo para o fundo. Ao que for indicado a me chegar, eu disse que ao seu nome ia distinguir o meu desejo um distinto lugar. E ele, com graça a acatar e pedir: «Tan habelis vostre cortes de man, que il non me puese ni voil a vos cobrire. Lel sui arno que plor e vol canton, consilos vei la passada folor, e vei já unzen lo giorne, que esperme danan. Ara vos prec per aquela valor, que vos guida al som de l'escalina, só venha vos a tempes de mal dolor». E se escondeu no fogo que os afina. Canto 27. Está entardecendo quando os três poetas encontram um anjo que os convida a atravessarem o fogo, para depois poderem subir ao paraíso terrestre. Dante, apavorado, recusa-se a entrar no fogo e só consente quando Virgílio, como último argumento, lhe promete que do outro lado do fogo encontrará Beatriz. Ao iniciarem a subida, a noite os obriga a parar. Dante, deitado num degrau, adormece e sonha com uma linda jovem que colhe flores para entretecer grinaldas. É a visão que lhe prenuncia o paraíso terrestre. Aí chegados, Virgílio, sem propriamente se despedir, anuncia a Dante que agora ele já tem a capacidade de se dirigir por si, dispensando a guia que até agora lhe prestou. Assim como os primeiros raios, vibra lá onde verteu seu sangue o feitor seu, e flui o Ebro sob o negror da Libra, enquanto o Ganges, sob o ardente céu, descia o sol aqui. Findava o dia quando o anjo de Deus apareceu. Nota. O sol estava se pondo no purgatório quando o anjo de Deus apareceu. No mesmo momento, ele surgia em Jerusalém. Sobre o rio Ebro era meia-noite e meio-dia sobre o Ganges. Fim da nota. Fora do fogo, à beira, ele se erguia e cantava Beati Mundi Cordi, com voz que qualquer outro venceria. Nota. O anjo cantava beatos os puros de coração. Fim da nota. E depois, ninguém passa se o não morde o fogo. Cada um ora se o atravesse e ao canto de lá atento estar recorde. Nota. E acrescentava que ninguém poderia seguir sem atravessar o fogo, para não ser surdo ao canto do outro lado deste. Fim da nota. Ao alcançarmos, seu mando foi esse, que espavorido, mas deixou-me, quando o ouvi, que, se em meu fosso já estivesse. Com as mãos postas, adiantei-me, olhando fixo para o fogo e imaginando o porte de humanos corpos que eu vira queimando. Acudiram-me os guias da minha sorte, e Virgílio me disse: Filho meu, pode isto ser tormento, mas não morte. Relembra, ora relembra, que se eu, sobre Gerion, salvei teu desafio, que não farei tão perto do alvo teu? Creias que poderias, deste bravio fogo no centro, demorar 1000 anos, sendo o cabelo teu perder um fio. E se pensares que eu te aduzo enganos, chega-te a ele e faz-te julgador. E se pensares que eu te aduzo enganos, chega-te a ele e faz-te julgador, com tuas mãos nas bainhas dos teus panos. Descarta, enfim, descarta o teu amor. Descarta, enfim, descarta o teu temor. Olha para cá, vem e entra seguro. E eu fiquei firme contra o meu pendor. Quando me viu assim parado e duro, ora vê, filho, disse, e te aparelha entre Beatriz e ti está este muro. Como, ao nome de Tisbe, ergueu a celha Píramo, em morte já, e desvaneceu.
foi quando a aurora se tornou vermelha. Nota: alude à lenda da dupla morte de Píramo e Tisbe junto à amoreira, que desde então transmudou a cor de seus frutos de brancos para vermelhos. Fim da nota. Assim minha dureza amoleceu ouvindo o nome, por meu guia arguto, que sempre surge no intelecto meu. E ele, sorrindo, como? Quem escuto querer ficar, já me vencera, pois, como infante vencido com um fruto. Em primeiro no fogo entrou depois, pedindo a Estácio deixar-me à sua frente, que ficara até então entre nós dois. Quando adentrei, bem no vidro fervente, para refrescar-me, afundado eu teria, tanto era o incêndio aqui sempre crescente. Para me confortar, meu terno guia, só de Beatriz nas chamas me falava. Os olhos seus creio já ver, dizia. Uma voz dirigia-nos, que cantava, para além do fogo. O mestre acompanhei. Saímos onde a rampa começava. Venite benedicti patris mei. Surgia de um lume tal que, pretendesse embora o contemplar, não suportei. Venite benedicti patris mei. Surgia de um lume tal que, pretendesse embora o contemplar, não suportei. Nota: vinde, ó benditos, por meu Pai. É a voz que surgiu de um anjo cujo fulgor Dante não aguentou. Fim da nota. Já vai-se o sol, acrescentou. Entardece, não atraseis. Planeai a porfia enquanto o poente ainda não escurece. Reta subia pelo rochedo a via, no rumo em que eu barrava os derradeiros raios, para frente do sol que descia, cujo pouso, após os degraus primeiros, notamos pela sombra a hora apagada do corpo meu, eu e os meus companheiros. E antes que toda a imensidão tomada fosse em célere tempo pelo efeito da última treva da noite assentada, cada um de nós, de um degrau, fez seu leito, por nos tolher do monte a natureza para a escalada, o gosto e o proveito. Como se quedam em mansa esquiveza as cabras, antes soltas a pastar nas alturas, com ágil afoiteza, ora à sombra do sol canicular, quando o pastor se apoia à sua maneira, sobre o cajado, sem se descuidar. Ou como o outro que passa a noite inteira, com o armento a céu aberto, preparado de feras à investida sorrateira. Esse era, de nós três então, o estado. Eu como cabra, eles como pastores, entre altas rochas de um e outro lado. E, de lá, pouco mais que os esplendores, divisar-me era dado das estrelas que apareciam mais claras e maiores. Assim cismando, assim a percorrê-las, colheu-me o sono. Sono em que é frequente, antes das coisas serem, conhecê-las. Na hora, creio, na qual do Oriente Vênus primeiro aqui resplandecia, que de amor aparece sempre ardente. Bela e nova mulher aparecia em meu sonho, num prado a vaguear, flores colhendo, e cantando dizia: saiba quem quer de mim perguntar, com minhas belas mãos, meu nome é Lia, uma grinalda aqui vou me arrumar, para no espelho me ver com alegria. Mas minha irmã Raquel nunca se afasta do espelho seu, sentada, todo o dia, a olhar seus belos olhos ela gasta. E eu a com minhas mãos me embelecer, para ela. Olhar para mim, só o fazer basta. E entre os alvores, já do amanhecer, que ao peregrino surgem mais ansiados, quanto próximos mais do seu volver. Fugiam as trevas para todos os lados, e, com elas, meu sono, e vi meus amos, ao levantar-me então, já levantados. O doce fruto que por tantos ramos vai procurando o empenho dos mortais, hoje apaziguará os teus reclamos. Virgílio, ao me dizer palavras tais, provou que as oferendas mais amenas não iriam dar-me júbilos iguais. Tanto querer sobre querer, apenas o ouvi, tive de em vôo me alçar, que após sentir crescer-me a cada passo as penas. Quando já a escada toda foi por nós corrida, vindos ao degrau superno, senti em mim, de Virgílio, o olhar e a voz. Ouvi.
Ouvi. O temporário fogo e o eterno viste, filho, e chegaste agora à parte onde eu já, por mim só, mas não governo. Aqui eu te trouxe com engenho e arte, seja ora o teu querer quem te conduz. Duras vias já não tens para fatigar-te. Olha para o sol, que à tua frente reluz. Olha as flores, a ervinha, os arvoredos que por si só esta terra produz. E lá, até os olhos encontrares ledos, que em lágrimas fizeram-me ir mais presto a ti. Folga terás pelos folhedos. Nota. Os olhos de Beatriz, que em lágrimas induziram Virgílio a ir mais depressa ao socorro de Dante na selva selvagem. Fim da nota. Não esperes de mim palavra ou gesto. É livre a tua vontade, reta e boa, erro seria impedi-la. Não esperes de mim palavra ou gesto. É livre a tua vontade, e reta e boa. Erro seria impedi-la. Ora, eu protesto. Em ti, por ti, vestir mitra e coroa. Nota. A mitra representa o poder espiritual, a coroa, o poder temporal. Canto 28º. Dante percorre sozinho a floresta do paraíso terrestre. Chega junto a um riacho e vê na outra margem uma jovem que colhe flores. Saberemos mais tarde o seu nome, Matelda. Chamada, ela se aproxima e dispõe-se a responder ao que Dante lhe pergunte. Ela tece loas a esse paraíso que foi feito para o homem gozá-lo, longe das más exalações da terra. Descreve os seus frutos e as águas desse rio, o Létis, e do outro que surge da mesma fonte, Eunoé. Porque ora o fundo conhecer queria da divina floresta que ensombrava, com seu folhedo espesso, o novo dia. Sem esperar, parti da penha brava, entrando pelo campo, lento, lento, que por toda a sua parte perfumava. Uma aura amena sem arredamento, de rumo. Uma aura amena, sem arredamento de rumo, bafejava a minha fronte, sem moro impulso que de leve vento. Que faz que sempre todo ramo aponte, levemente inclinando-se para o lado onde a primeira sombra lança o monte. Mas sem deixar nenhum desaprumado tanto, que os passarinhos em suas cimas houvessem ter sua arte abandonado. Pois em plena letícia às horas primas, eles cantando acolhiam entre a rama que entoava bordão para suas rimas. Como o que o ramo a ramo se derrama, junto à costa de Quiace, no pinhal, toda vez que o siroco Eolo chama. Nota. Quando o deus pagão dos ventos, Eolo, despeja o siroco, nome do vento dessa região. Fim da nota. Já haviam-me os lentos passos, afinal, tanto adentrado na selva primeira, que já não via da entrada mais sinal. E eis que barrou-me o andar uma ribeira, que, para a esquerda, com sua leve ondada, dobrava as ervas surtas em sua beira. Qualquer água daqui, mais ilibada, pareceria conter certa mistura, perto dessa que não esconde nada. Embora ela se mova bem escura, sob a perpétua sombra que, ao raiar da lua e do sol, não deixa uma fissura. Os pés parei, e atravessei o olhar, a ribeira, para a variedade olente das florescentes ramos contemplar. E lá me apareceu subitamente, como aparece coisa que desvia, pela surpresa, o proceder da mente. Uma jovem sozinha que seguia, cantando e escolhendo, flor a flor, de que toda adornada era a sua via. Ó bela jovem, que aos raios do amor te aqueces, a julgar pelo semblante, que sói do coração ser fiador. Queiras chegar um pouco à beira avante, disse eu, para eu poder da essência vera do canto teu entender o bastante. Tu me fazes lembrar onde e qual era Prosérpina naquele tempo quando sua mãe perdeu-a e ela a primavera. Nota. Prosérpina, filha de Céres, foi raptada por Pluto e levada para o Averno. Fim da nota. Como voltei-a
as plantas roçando de leve o chão, e quase sem envolvê-las, a dançarina pé ante pé adiantando. Ela, as suas flores rubras e amarelas, veio estender a mim, baixo mantendo seu virginal, modesto olhar sobre elas. E, prontamente, o meu rogo atendendo, tanto achegou-se que eu, doce som, o seu sentido eu vinha recebendo. Quando chegou onde a relva, pelo bom fresco, ondeio do arroio é atingida, de levantar-me os olhos me fez dom. Não creio fosse aquela vias vertida, sob os cílios de Vênus, tanta luz, pelo Ignaro, seu filho contundida. Nota. Vênus, atingida por uma flecha disparada inadvertidamente por seu filho, Cupido, enamorou-se por Adonis. Fim da nota. Da outra beira sorria, seus braços nus, todas as cores protegiam bastante, que sem semente esta terra produz. De 3 passos só estava ela distante, mas o Helesponto que Xerxes perdeu para o orgulho humano freio edificante. Nota. Xerxes, rei da Pérsia, vencido pelos gregos na batalha de Salamina, teve de reatravessar o Helesponto que havia cruzado. Fim da nota. Mas ódio de Leandro não sofreu, por marulhar entre Cesto e Abido, que esse que não se abriu ao gosto meu. Nota. Leandro atravessava a nado todas as noites esse estreito da localidade de Abido, a de Cesto, para encontrar sua amante, Ero, mas morreu afogado numa noite de tempestade. Fim da nota. Novato sois, e, por eu ter sorrido, começou ela, nesta areia eleita, para dos humanos ninho protegido. Maravilhado, haveis certa suspeita, mas luz buscai no salmo delectaste, que fará vossa mente satisfeita. E tu, que à frente estás e me rogaste, dize se mais quiseres, que eu vim presta a toda a tua questão quanto te baste. Novato sois, e, por eu ter sorrido, começou ela, nesta terra eleita, para dos humanos ninho protegido, maravilhado haveis certa suspeita, mas luz buscai no salmo delectaste, que fará vossa mente satisfeita. E tu, que à frente estás e me rogaste, dize se mais quiseres, que eu vim presta a toda a tua questão quanto te baste. Nota. Matelda dirige-se aos 3 poetas e, percebendo algumas de suas dúvidas, suspeitas, lhe cita o Salmo 91. Deleitaste-me, Senhor, com as tuas criações. Em seguida, pede pessoalmente a Dante que lhe manifeste as suas dúvidas. Fim da nota. A água, disse eu, e o ruído da floresta me infundem nova crença que se mede com outra que entendi, contrária a esta. Nota. Dante vê como natural o espetáculo do paraíso terrestre, contrastando com a explicação que Estácio lhe dera. No canto 21, versos 43 e 58, por ocasião do falso terremoto ocasionado pelos festejos de sua liberação, de que o purgatório estava isento de fenômenos naturais. Fim da nota. E ela: e eu te direi como procede da própria causa o que estranhar te faz, e aclararei a névoa que te impede. O sumo bem, que só a si mesmo apraz, faz o homem bom, e ao bem, e este torrão lhe deu como penhor da eterna paz. Sua falta deu-lhe pouca duração, sua falta lhe trocou em labuta e dor, digna alegria e amena diversão. Para escapar do transtorno inferior, vindo de exalações da água e da terra que buscam sempre o máximo calor, o qual o homem lá embaixo tanto aferra, tanto o monte foi feito se elevar, que é livre desde onde sua entrada cerra. Ora, como se move todo o ar em círculo ao primeiro céu? Ora, como se move todo o ar em círculo ao primeiro céu ligado, se impedido não for em algum lugar? Nesta altura do monte incontrastado, no folhedo da relva vem bater e o faz suar por ser assim cerrado. E a planta, sacudida tal poder tem, que de sua virtude impregna o vento, que após girando, a volta a vai verter.
E a outra terra, conforme o acolhimento, por si e por seu céu, concebe e gera várias plantas de vário valimento. Gran surpresa por lá não merecera, depois disto, saber que alguma planta, sem manifesto semear, crescera. Saibas agora que esta terra santa, onde estás, tem em si toda semente, fruta que lá não tem, aqui tem tanta. A água que vês não surge de nascente, que restaure vapor que o frio converta, como o rio, que em seu curso apouque e aumente, mas nasce de uma fonte firme e certa que, quanto a graça de Deus lhe fornece, tanto verte para dois lados aberta. Para esta parte, a virtude desce que cancela a memória do pecado, noutra, a das boas ações restabelece. Este é o Letz, e o do outro lado chama-se Eunoé, mas nada vale antes de um e o outro ser provado. Nota. Após explicar como o paraíso terrestre foi criado perfeito e imune a causas naturais, para gozo do homem, que, por sua culpa, teve breve duração, Matelda passa a descrição das águas dos dois rios, que também não se originam das chuvas como os da terra, mas de uma só fonte eterna e invariável. Esse que eles têm à frente é o Letz, cujas águas cancelam a memória das culpas passadas, quando já expiadas. O outro, o Eunoé, ao qual só se chegará após atravessar do Letz, restabelecerá para sempre a recordação das boas ações praticadas. Fim da nota. Não há sabor que ao desses dois se iguale, e, embora já saciada esta tua sede deve estar, para que eu não mais te fale, dar-te-ei ainda um corolário adrede, que não vai te deixar menos contente, se a lição prometida agora excede. Os que a idade do ouro antigamente poetaram, e o estado seu feliz, este Parnaso, deviam ter em mente. Aqui, inocente, era a humana raiz. Sempre aqui, primavera e todo fruto, e o néctar de que cada um deles diz. Isso ouvindo, voltei-me num minuto para os meus poetas e lhes vi o sorriso com que haviam recebido o seu tributo. E logo retornei ao belo viso. Isso ouvindo, voltei-me, num minuto, para os meus poetas, e lhes vi o sorriso, com que haviam recebido o seu tributo. E logo retornei ao belo viso. Nota. Matelda termina com um tributo aos poetas da antiguidade que deviam ter em mente já esse paraíso, quando cantavam o Parnaso, o monte habitado por suas musas, o que desperta os sorrisos satisfeitos de Estácio e Virgílio. Canto 29. Matelda percorre, cantando, uma margem do Letz e Dante. Canto 29. Matelda percorre, cantando, uma margem do Letz, e Dante a acompanha pela outra, lamentando a perda de tal delícia pelo pecado de Eva. Aparece agora uma procissão simbólica, iniciada por 7 candelabros, os dons do Espírito Santo, cujas chamas riscam o céu com as cores do arco-íris. Acompanham-nos 24 senhores coroados de lírios, os livros do Antigo Testamento, e 4 animais alados, os evangelhos. Ao centro, um carro triunfal puxado por um grifo, a igreja guiada por Cristo. Tendo à direita, 3 dançarinas, as virtudes teologais, e outras 4 à esquerda, as virtudes cardeais, e ao fundo, outros 7 senhores, os atos dos apóstolos e das epístolas. Como mulher em seu amor beata, as suas palavras completou, cantando: Beati quorum tecta sunt peccata. Nota. Beatos aqueles cujos pecados são remidos. Fim da nota. E, como escolhe uma das ninfas, quando vagando pela floresta inteira, uma do sol, da sombra, outra escapando. Veio subindo à margem da ribeira, e eu, ao seu breve passo, o meu,
paciente, pautando, a acompanhei da minha beira. Depois de andar 100 passos para a frente, chegamos a uma dobra do filão que o meu rumo volveu para a nascente. E, após mais uma curta progressão, seguindo sem parar, ela voltou-se a mim, dizendo: Ora, olha e escuta, irmão. E eis um súbito brilho perpassou todo o recanto na imensa floresta, que um grão lampejo se me afigurou. Mas, porque um raio como vem não resta, e aquele mais e mais resplandecia, eu ficava a pensar, que coisa é esta? Vagava ora uma doce melodia no ar luzidio, que fez o justo meu desdém clamar de Eva a ousadia, que lá, onde a lei cumpriam a terra e o céu, recém-criada e única mulher, não suportou perdurar sob um véu, que, se ela houvesse optado obedecer, teriam tocado a mim tantas delícias por toda a vida, desde o meu nascer. Enquanto andava entre tantas primícias, e do eterno prazer todo surpreso e desejoso de ainda mais letícias. À nossa frente, como um fogo, aceso tornou-se o ar sob a folhagem densa, e veio um canto ao meu ouvido teso. Ó musas, se por vós só malquerescença, fome, sede sofri, e destino adverso, é o uso de pedir-vos recompensa. Ora, das fontes de Helicona asperso, que Urânia, com seu coro a voz me alente, para um árduo tema proferir em verso. Nota: Helicona, cimo do Párnaso, habitação das musas, das quais Urânia era dedicada às ciências celestiais. Fim da nota. Em 7 árvores de ouro, à minha frente, era falseada a minha percepção pela distância ainda entre nós presente. Mas, ao chegar-lhes a aproximação em que o objeto comum, que o senso engana, nenhuma ocultaria sua condição. A virtude, da qual o juízo emana, candelabros me fez reconhecer, e, nas vozes do canto, ouvir hosana. Ao alto estava esse conjunto a arder, bem mais claro que a lua no sereno, à meia-noite, e a meio mês vencer. Eu me voltei, de maravilha pleno, ao bom Virgílio, que, com silenciosas demonstrações de pasmo, fez-me aceno. Depois voltei a olhar as portentosas peças, que vinham para nós tão lentas, que dariam ganho até a novéis esposas. Então, Matelda, por que só contentas do fulgor dessas luzes tua mirada? E ao que lhe vem atrás nem mesmo atentas? Gente, qual por seu chefe comandada, em brancas vestes passava em seguida, candura igual aqui não é encontrada. Tão clara era a água na margem florida, que nela a minha imagem divisei, como por um espelho refletida. Quando da margem tal ponto alcancei, que só a água mantinha-me distante da procissão, a mirá-la parei. E vi que as chamas que iam adiante, o ar atrás de si, deixando tinto, como pincéis guiados a talante. Tracejavam o céu, certo e distinto, em 7 listras, com as mesmas cores que arco fazem ao sol e, Adélia, cinto. Nota: as cores do arco-íris e do halo à volta da lua. Délia. Fim da nota. Esses, como estandartes vencedores, para além corriam da minha visão, de 10 passos distando os exteriores. Sob tanto céu, da minha descrição, 24 senhores, a prescrita, coroa de lírios, como galardão. Vinham cantando: sejas tu bendita entre as filhas de Adão, e abençoada em eterno a beleza que te habita. Depois, na fresca relva delicada que a mim surgia da outra beira, donde já havia saído gente grada. Como a estrela,
outra estrela corresponde. Surgiam, a seguir, 4 animais, coroados, cada um de verde fronde, e dotados de 6 asas, as quais eram cheias de olhos, que, aos de Argos, se fossem vivos, seriam bem iguais. Nota: Argos, o pastor de 100 olhos. Fim da nota. Não os descrevo mais, que outros encargos vedam-me instância das rimas no jogo e me obrigam a gastos menos largos. Mas leias Ezequiel que os pintou, logo que os viu, quando do frio chegar tropéis, sentiu, de vento e tempestade e fogo. Eram, como lerás em seus papéis, os daqui, só o número alterado de asas, que João, porém, confirma em 6. Havia no espaço, entre eles ajustado, um carro de 2 rodas, triunfal, que do colo de um grifo era puxado. Que alto estendia suas asas, por igual, para os 2 lados da mediana lista, de modo a lhes poupar dano fatal. Tanto subiam a se perder de vista. De ouro qual toda, de ave a sua figura, branca a restante, de vermelho mista. Carro Roma não viu de tal feitura para saudar o africano então augusto, e até o do sol não lhe estaria à altura. Nota: Cipião, o africano, vencedor de Aníbal. Fim da nota. O do sol que, desviado, foi combusto pelas preces da terra amedrontada, quando secretamente Zeus foi justo. Nota: Zeus fulminou o carro do sol, perigosamente desviado por Faetonte. Fim da nota. E 3 damas dançavam na calçada direita, em círculo, rubra a primeira, tão que no fogo não seria notada. Outra era tal como se fosse inteira de esmeraldas, e toda parecia neve recém-caída, essa terceira. Ora da branca era aparente a guia, ora da rubra, e, pelo canto desta, alentava-se a dança, ou esmorecia. Outras 4, na esquerda, faziam festa, vestindo púrpura e seguindo o jeito de uma delas com 3 olhos na testa. Após o grupo que já expus direito, 2 olhos vi, trajando vário e raro, mas semelhantes em brio e respeito. Um deles parecia ser do preclaro Hipócrates aluno. Um deles parecia ser do preclaro Hipócrates aluno, que natura criou para o animal a ela mais caro. Nota: São Lucas, que foi médico, aluno de Hipócrates, dedicado ao benefício do homem, o animal mais caro à natureza. Fim da nota. O outro demonstrava oposta cura, com uma espada aguda e fulgurante, tal de, para cá do rio, causar tremura. Vi, depois, de humilde semblante, e atrás de todos vir sozinho um velho, de olhar dormente, embora penetrante. Vi, depois, de humilde semblante, e atrás de todos vir sozinho um velho de olhar dormente, embora penetrante. Nota: Esse velho simboliza o Apocalipse. Ele fecha a procissão como o Apocalipse concluiu o Velho Testamento. Fim da nota. Desses 7, vestir era aparelho aos dos primeiros, mas, a testa teso, sem lírios, seu diadema era vermelho. De rubras rosas, tais que um surpreso seria se alguém tivesse presumido que tivessem na testa um fogo aceso. Chegando o carro à minha frente, ouvido foi um trovão, e essa gente altaneira pareceu ter seu avanço impedido, parando aí as insígnias primeiro. Canto 30. Ao pararem os 7 candelabros, os senhores que os seguiam voltam-se para o carro cantando o Cântico dos Cânticos. Nele aparece Beatriz, e Dante fica tão transtornado que procura ao seu lado o apoio de Virgílio, mas este não estava mais com ele.
Beatriz o chama pelo nome e com severidade o recrimina, suscitando a compaixão dos anjos, que se dirigem a ela em seu favor. Mas ela lhes responde, contando os desvios por ele praticados após a sua morte, e retruca que ele, antes de cruzar o rio Letes, deverá curtir a contrição e o arrependimento. Quando o setentrião do primo céu, que nunca ocaso conheceu, nem horto, nem outra névoa aqui, da culpa ou véu, e que lá a cada qual trazia conforto ao dever, como a menor ursa faz o timoneiro bem chegar a porto. Nota. Quando o setentrião do primo céu, o empírio, representado pelos 7 candelabros que guiavam os participantes da procissão, lhes traziam conforto, assim como a estrela polar da ursa menor guia os timoneiros. Fim da nota. Quando parou, aquela gente veraz vinda após ele e, do grifo, primeiro, voltou-se ao carro como para sua paz. Nota. Quando parou, etc. Fim da nota. E um deles, qual do céu um mensageiro, Veni esponsa de Líbano, cantando, clamou 3 vezes com seu grupo inteiro. Nota. Vem esposa do Líbano, do Cântico dos Cânticos. Fim da nota. Como os beatos ao último bando, surgindo cada qual da sepultura, a renovada voz aleluiando. Assim, no sacro carro, em grã bastura, levantaram-se, ad vos in tanti senes, os mensageiros de tanta ventura. Nota. A voz de tão venerando ancião. Fim da nota. Todos diziam, Benedictus qui venis, e flores ao lançar acima e em torno, manibus odati lilia plenis. Nota. Bendito que vens, do Salmo 118, ó, dai com as mãos cheias de lírios. Fim da nota. Já via, do novo dia ante o retorno, a parte oriental toda rosada coroar, do azul do céu sereno adorno. E a face do sol nasceu velada tanto, que pelo efeito dos vapores, sustentá-la podia minha mirada. Assim, em meio a uma nuvem de flores que, de angélicas mãos, subia festiva e retombava, espargindo candores, sobre um véu nível, cingida de oliva, dama me apareceu num verde manto, sobre as vestes da cor de chama viva. E o espírito meu que, desde tanto tempo, não fora mais por sua presença arrebatado, já a tremer de espanto, sem ter pela visão sua conhecença, mas, por efeito que dela partiu, de antigo amor sentia fora imensa. Sem ter pela visão sua conhecença, mas, por efeito que dela partiu, de antigo amor sentia força imensa. Quando também na vista me atingiu o alto poder que, quando ainda criança, definitivamente me feriu. Dante encontrara Beatriz, a primeira vez com 9 anos de idade. Quando também na vista me atingiu o alto poder que, quando ainda criança, definitivamente me feriu. Nota. Dante encontrara Beatriz a primeira vez com 9 anos de idade. Fim da nota. Voltei-me à esquerda, com a confiança que, correndo para a mãe, o infante abriga, quando assustado busca a segurança. Para Virgílio dizer, uma só amiga de sangue não me resta que não me trema, reconheço os sinais da chama antiga. Mas Virgílio deixara-nos na extrema hora. Virgílio, amoroso pai meu, a quem me dei para a salvação suprema, nem pôde o bem, que antiga mãe perdeu, poupar-me a face do rócio lavada, do lagrimar que agora enegreceu. Dante, de teu Virgílio a retirada já não lamentes, não chores à toa, que deverás chorar por outra espada. Como o almirante que, da popa à proa, controla o efeito de todo piloto dos outros barcos, que a obra acorçoa. Da banda esquerda do carro devoto, quando voltei-me ao som do nome teu,
que necessariamente aqui anoto. Ora, a dama que antes, sob o véu, me aparecera de angélica festa, em minha direção o olhar tendeu. Embora o véu que lhe descera a testa, cingido com as frondes de Minerva, lhe ofuscasse a expressão, com manifesta magnificência, ainda que o proterva, continuou, à maneira de quem diz, mas suas mais duras palavras reserva. Olha-me bem. Sou eu, Beatriz. Como chegar pretendeste a este monte? Não sabias como é o homem aqui feliz? Caiu-me o olhar para a límpida fonte, que logo desviei, colhendo a vera imagem da vergonha em minha fronte. Assim parece ao filho a mãe severa, como ela a mim pareceu, ao provar o gosto amargo da piedade austera. Logo ouvi a voz dos anjos a cantar, Inti Domini speravi. Sustada logo após, pedes meus completar. Nota. É o início do Salmo 31. Em ti, Senhor, esperei. Fim da nota. Como a neve que no alto da ramada, nas montanhas da Itália, se congela, por ventos frios, batida e adensada, e, em si, após, gotejando degela ao novo vento das terras austrais, tal como a chama se desfaz à vela. Assim me achava, sem lamentos mais, antes do canto que as eternas notas acompanha dos giros celestiais. Mas, ao sentir nas harmonias devotas sua compaixão por mim, de moro efeito que se dissessem, por que assim o embotas? O gelo que havia o coração sujeito, fez-se respiro e água, e, pela boca e pelos olhos, me saiu do peito. Ela, firme, da banda, que não troca do sacro carro as almas pias estas palavras a escutar convoca. Fala a vós que velais, sem folga, os dias sem que noite nem sono vos divida de qualquer passo do mundo em suas vias. Mas a minha resposta é concebida para que a entenda o que chora os seus pecados e sofra o erro, pesar de igual medida. Não só por obra dos céus mais alçados que enviam cada semente ao seu fim certo, segundo os astros antes conjugados, mas da graça por seu supremo acerto, que tão alto vapor chover convida, que nega ao nosso olhar chegar-lhe perto. Este foi tal, em sua primeira vida, virtualmente, que condição de mestre por ele em qualquer arte seria obtida. Mas tanto mais estéril e silvestre, fácil terreno a mau cultivo aposto, quanto mais pleno é de vigor terrestre. Algum tempo sustive com meu rosto, quando, ao volver-lhe, o jovem meu olhar, comigo tinha no bom rumo posto. Mas, logo que, chegando ao limiar, já da segunda idade, mudei vida. De mim furtou-se para a outra em se dar. Nota. Quando passei da vida terrena para a eterna. Quando de carne para espírito erguida, e em beleza e virtude fui alçada, menos lhe fui procurada e querida. E os seus passos volveu por via errada, seguindo falsas imagens do bem que nunca cumprem a promessa dada. Nem me valeu o afã com que também em sonho e mais inspirações, prementes, o revoquei. Tal foi o seu desdém. Tanto também que demais expedientes vãos teriam sido para sua salvação, afora o exemplo das perdidas gentes. Para tal, dos mortos descia a nação. Nota. O inferno. Fim da nota. E a quem o trouxe, da mais funda grota até cá, em pranto pedi proteção. Nota. Virgílio. Fim da nota. A divina justiça seria rota, se o leite se varasse e seu deleite fosse gostado, se alguma cota de contrição que as lágrimas sujeite. Canto 31. Beatriz exige então de Dante a sua confissão, que ele faz, contrito. Por fim, ela o convida a levantar o rosto para vê-la,
agora mais bela do que for em terra, e Dante perde os sentidos. Ao se reaver, Mathilda o banha no Letz e o deposita na outra margem, onde as dançarinas o acolhem e, a pedido delas, Beatriz concorda em se despir do véu que lhe encobria o rosto. Ó tu que estás para lá do sacro rio, voltando a mim, de ponta o seu dizer, que agudo se tira por seu fio. Ela continuou sem se deter. Dize o que é certo, a censura admitida precisa a confissão corresponder. Estava a minha força tão perdida que a voz por mim movida se apagou antes da garganta desprendida. Mas logo ela, responde, me tornou. Nenhuma triste tua recordação ainda esta água em tua mente cancelou. A mistura de medo e confusão, um sim, tão fraco me soltou da boca, que só entendê-lo poderia a visão. Tal como o excesso de tensão provoca a ruptura da besta, e assim quebranta a força com que o lança, o alvo toca. Tal como o excesso de tensão provoca a ruptura da besta, e assim quebranta a força com que a lança o alvo toca. Assim eu explodi sob sua carga tanta, lágrimas e suspiros despejando, fazendo a voz me afrouxar na garganta. Donde ela, os meus anseios recordando que te davam para o bem perseverança que só se vale do divino mando, que fossos, que correntes, qual provança encontraste que, de seguir viagem, tivesses de esquecer tua esperança, e que satisfações ou que vantagem viste de outrem, bem na testa escrito que assumir se fizessem tua miragem. Tendo exalado um suspiro contrito, restou-me a voz que em pranto respondeu, movendo os lábios, com esforço inaudito. A realidade que me apareceu, volveu meus passos, com seu falso agrado. A realidade que me apareceu volveu meus passos, com seu falso agrado, logo que o vosso rosto se escondeu. E ela, se houvesses mentido ou calado, tua confissão não teria menos lume que o que por um juiz me é confiado. Nota: o juiz é Deus, em quem, como todo beato, Beatriz lê a verdade. Fim da nota. Mas, quando de sua própria boca assume sua culpa o pecador, em nossa corte a mó se volta contra o próprio gume. Mas, para que justo pejo possa impor-te o teu erro, para que noutra disputa a ouvir sereias possas ser mais forte, afasta a causa do teu pranto e escuta como o meu pensamento a oposta parte deveria ter guiado a tua conduta. Nunca te apresentou natura ou arte, beleza qual da forma em que contigo então eu fui, e a terra ora comparte. Se tal prazer te faltou quando a vida a mim faltou, que outra coisa mortal seria por teu desejo recebida? Bem deveria o primeiro sinal da falácia das coisas ter-te alçado em pós de mim, que não era mais tal. Não deveria as asas ter baixado, sofrendo golpes de ventura incerta e outras vaidades de uso limitado. Que em 2, 3 novéis pássaros acerta, mas, à frente dos olhos dos penudos, rede não colhe, e flechas Que em 2, 3 novéis pássaros acerta, mas, à frente dos olhos dos penudos, rede não colhe, e flecha já os alerta. Tal como infantes vergonhosos, mudos de olhar no chão a censura escutando, e lamentando os erros seus miúdos, tal estava eu, quando ela disse: quando o que ouças te doer, levanta a barba, e mais desgosto colherás olhando. Com menos resistência, o empuxo à barba um rosto carvalho ao pátrio vento, ou mesmo aquele da terra de Jarba. Nota: o vento que vem do sol, da Líbia, cujo rei fora Jarba. Fim da nota. Que há com que, ao mando seu, ergui o mento, que, pela barba, ao pedir meu olhar, constatei o veneno do argumento. Nota:
Dizendo barba em vez de rosto, ao pedir-lhe para levantar os olhos, Beatriz fez-lhe entender que ele não era mais uma criança. Fim da nota. E, como fez-me o rosto levantar, que haviam parado as primas criaturas de jogar flores, pude averiguar. E minhas luzes, pouco ainda seguras, viram Beatriz, olhando para a fera, que é um indivíduo só em duas naturas. Nota. O grifo. Fim da nota. Sob seu véu constatei que ora supera ela ainda mais a sua beleza antiga que a das outras, de quando aqui ela era. Tão do arrependimento ardeu-me a urtiga, que a circunstância que envolvia-me então ao seu amor senti como inimiga. Tão fundador feriu-me o coração, que desmaiei, qual minha conjuntura só ela sabe, que dera-lhe ocasião. Depois, quando voltou-me a compostura, a jovem que me encontrara na outra beira, vi sobre mim, dizendo, te segura. Ela me mergulhara na ribeira e, me arrastando, só a flor d'água, levemente seguia como uma lançadeira. Quando a outra borda mais próxima esteve, asperges-me, tão docemente disse, que a mente, ora aliada, o não transcreve. A bela moça, em suas mãos com meiguice, assegurou-me. A bela moça, em suas mãos, com meiguice, segurou-me a cabeça e a mergulhou, com preciso para que a água eu engolisse. Em seguida, banhado, me ofertou as 4 dançatrizes, e a tutela de suas mãos que cobriam me firmou. Ninfa, somos aqui. No céu estrela, antes de Beatriz descer ao mundo, fomos prescritas para ancilas dela. Verás os olhos seus, mas, para o jucundo seu lume, aguçarão teus olhos sós as 3 de lá, que miram mais a fundo. Começaram assim cantando, e após frente ao grifo levaram-me a mirar, onde Beatriz voltada era para nós, e disseram, não poupes teu olhar, as esmeraldas tens aqui presentes, donde amor já sua flecha fez-te achar. Mil meus desejos, mais que fogo ardentes, ligaram os olhos meus aos que, em postura fixa, estavam no grifo reluzentes. Como sobre um espelho o sol fulgura, a dupla fera toda rebrilhava, ora qual uma ou outra sua natura. Vê, leitor, como eu me maravilhava, vendo que a coisa em si nem se movesse, e como a imagem sua se transmutava. Enquanto, alegre e cheia de interesse, minha alma saboreava esse manjar que, saciando de si apetece. As outras 3 vieram se adiantar e, demonstrando os altos seus encantos, dançando começaram a cantar. Volve, Beatriz, volve teus olhos santos a quem, dizia a canção, tanto te preza que, por te ver, moveu já passos tantos. Faz-nos a graça de, sem esquiveza, tua boca desvelar, para que discerna a ele, a que esconde segunda beleza. Ó reflexo da viva luz eterna, quem que, tornado pálido na sombra do Párnaso, bebendo em sua cisterna, poderia encobrir como se a sombra, ao tentar descrever qual te mostrasse lá, onde a harmonia dos céus ainda te ensombra, quando no ar o teu véu desataste. Nota. Quem, o próprio Dante, tornado pálido na sombra do Párnaso, só bebendo de sua fonte, isto é, alimentando-se só de poesia, poderia esconder sua incapacidade de descrever a beleza que Beatriz demonstrou, onde ela ainda não alcançou a perfeição que a igualará no paraíso, a de harmonia dos céus, quando desatou o véu de seu rosto. Fim da nota.